O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo, e acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Pode sentar. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham pela internet, irmãos e irmãs aqui presentes, esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? É assim que se abre este último trecho do capítulo 6 do Evangelho de João. Vocês se recordam, nós desde o início de agosto estamos lendo trecho após trecho do Evangelho de João, especificamente do capítulo 6. Interrompeu-se essa leitura domingo passado, em virtude da solenidade da Assunção de Nossa Senhora ao céu, e retomou-se agora, este domingo, 21º domingo, o último trecho do capítulo 6 do Evangelho de João. Então nós retomamos o tema que estávamos iniciando antes. No entanto, aqui nós temos já um outro aspecto deste tema do capítulo 6. Um aspecto marcado pela dificuldade. O evangelista João coloca uma reação dos discípulos de Jesus, não é do opositor, do grupo opositor. Não são os fariseus, não são aqueles que perseguem Jesus, não são aqueles que eram contra as palavras de Jesus. Tratam-se dos discípulos de Jesus, que dizem: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? O ambiente, portanto, é um ambiente de crítica contra as palavras de Jesus. É um ambiente de murmuração contra a mensagem que Jesus estava revelando. Mas por quê? Que assunto é esse? Tão difícil. Que palavra é essa? Tão dura de se aceitar, de se escutar. Jesus tinha falado antes que era o pão que desceu do céu e que dá vida ao mundo. Aquilo já foi o suficiente para chocar os que escutavam Jesus. Mas agora, Jesus acrescenta algo ainda mais chocante. Jesus diz que o pão que Ele dá é a sua carne. Ele está falando que o pão que desceu do céu e que dá vida ao mundo é a sua carne.
E para ser mais claro ainda sobre o que ele está querendo falar, Jesus diz que é preciso comer a sua carne. As pessoas realmente têm dificuldade de aceitar aquilo que Jesus estava falando. Como assim? Comer a carne dele? Para aquele povo, mesmo para os discípulos que viram os milagres de Jesus, isso era difícil de entender, isso era difícil de aceitar. Comer a carne dele, como assim? Vocês sabem, os judeus tinham certo problema com o sangue. O contato com o sangue tornava a mulher impura nos seus dias de menstruação, por exemplo. Tinha todo um problema com o sangue de animais. E aí vem este Jesus dizer que é preciso comer a sua carne. Então, as pessoas não conseguem aceitar essa palavra de Jesus. E por isso, o versículo 66 diz: a partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Jesus começa a perder discípulos por causa de suas palavras. Muitos discípulos voltaram atrás, abandonaram, desistiram, não andavam mais com Jesus. Mas Jesus não volta atrás. Apesar dos discípulos não mais andarem com ele, Jesus continua afirmando a sua verdade. Mesmo percebendo que muitos discípulos deixaram de segui-lo, Jesus não muda a sua palavra. Jesus não faz um discurso mais fácil de entender. Jesus não se tornou mais flexível. Jesus não muda a sua verdade. E Jesus, ao contrário disso, ele olha para os 12. Uma coisa são os discípulos, a multidão dos discípulos. Havia muitos que seguiam Jesus. Uma outra coisa são os 12, que nós conhecemos como 12 apóstolos. O núcleo, os primeiros, os principais. Jesus olha para eles e pergunta: vocês também não querem ir embora? Bem assim, como que dizendo: vocês aceitam o que eu estou dizendo ou vocês preferem ir embora com eles? Vocês aceitam que o pão que desce do céu, o pão que eu darei, é a minha carne e vocês devem comer a minha carne? Ou vocês querem ir embora com eles? Meus irmãos, minhas irmãs, do que Jesus está falando? Tenho certeza que já ressoou no coração de vocês sobre o que Jesus está falando quando fala sobre comer a sua carne. E aqui o interessante, porque o verbo comer, ele é mais concreto que o verbo alimentar-se. Porque alguém poderia dizer: não, a carne que Jesus está falando é o momento que ele vai ser crucificado. Então a carne ofertada e que dá vida ao mundo é porque ele entrega a sua carne lá na cruz, doando a sua própria vida. E aí fala: não, Jesus mandou se alimentar espiritualmente, nós vamos nos alimentar da mensagem do Evangelho. Negativo. Jesus usa o verbo comer, mastigar, ruminar a sua carne. É um verbo muito concreto. Portanto, Jesus não está falando de maneira simbólica sobre comer a sua carne. Jesus está falando daquilo que nós fazemos todas as vezes que comungamos. Jesus está falando sobre comer o pão que é carne. Jesus está falando sobre comer o pão do que nós chamamos de Eucaristia.
Muitos ainda não aceitam que o pão branco da hóstia consagrada possa ter se tornado a carne de Jesus. Nada de novo debaixo do sol. Os contemporâneos de Jesus, ouvindo esta mensagem, também tiveram dificuldades, não aceitaram, preferiram se separar. Como muitos hoje preferiram fundar outras igrejas e deixaram de comer a carne do corpo de Jesus. Mas é por isso que o capítulo 6 do Evangelho de João é tão essencial. Esta é uma verdade de fé, que nem mesmo diante das piores crises, nós como igreja iremos abrir mão. Assim como Jesus não voltou atrás no seu discurso, nós como igreja não voltamos atrás no que se refere à Eucaristia, corpo e sangue de Jesus. Diante da crise de fé, porque aqui nós vemos esse trecho do Evangelho, está desenhando bem diante dos nossos olhos uma crise de fé. Pessoas que decidem não andar mais com Jesus, pessoas que não aceitam a palavra de Jesus, portanto pessoas em uma crise profunda, que preferem abandonar do que continuar seguindo. Então nós estamos falando de um retrato da comunidade do tempo de João, que mostra essa dificuldade deste povo em aceitar o discurso da Eucaristia. Portanto, uma crise de fé instalada na comunidade. Mesmo diante desta crise de fé, o evangelista reafirma a verdade. Jesus oferece a sua carne como alimento. Pois bem, pensemos um pouco nesta crise de fé. Crises são necessariamente ruins? Passar por uma crise é algo necessariamente negativo? Talvez não. Porque muitas vezes são necessárias crises. Não existe um ser humano que não passe por crise, mesmo que seja uma crise de fé. A crise, ela pode ser um caminho de crescimento. Uma vez que a pessoa entra em crise, é como se ela quebrasse aquelas verdades, aquelas certezas, as convicções antigas. E a partir do momento que se quebra, pode-se construir uma nova, e agora mais forte, mais sólida do que antes. Então nós podemos pensar que o verdadeiro cristão católico não é aquele que é isento de crises, mas é aquele que, passando por crises, sai mais forte delas. Todo cristão, então, pode passar por dificuldades, pode passar por crises, pode ter também dificuldades para crer. Isso é absolutamente humano. Nós só não vamos ter dificuldades para crer no céu. Porque quando nós estivermos no céu, não vai precisar mais de fé. Diz a palavra, né? A fé vai passar, a esperança vai passar, mas a caridade vai ser tudo em todos. Então no céu, nós não vamos precisar mais de fé, porque nós já estaremos na visão, nós já estaremos contemplando face a face aquele que foi a causa da nossa fé. Então não vai precisar mais de fé. Mas enquanto somos peregrinos, nós todos vamos, uma hora ou outra, passar por dificuldades para acreditar. E eu gostaria que você entendesse muito bem isso que eu vou falar agora. Ter dificuldade para acreditar não é pecado, mesmo que sejam em forma de dúvidas. Ter dificuldade e ter dúvidas
não são pecados. Fazem parte da crise. Fazem parte deste momento onde as coisas estão sendo questionadas. Quem de nós não passou por crise durante essa pandemia? Quem de nós não se questionou sobre tantas coisas durante este tempo de pandemia, por exemplo? Então, ter dúvida não é necessariamente pecado. As dúvidas, presta atenção, só são pecado quando são mantidas voluntariamente. Repito, as dúvidas só são pecado quando são mantidas voluntariamente. Ou seja, quando a pessoa se recusa a sair da dúvida, não busca superar a dúvida, conhece o que a palavra diz, conhece o que a palavra ensina, mas não assume isso como verdade. Então é a dúvida mantida voluntariamente, é a pessoa que fica presa no será, é a pessoa que fica escrava, congelada no será, fica a vida inteira no será. Será que a hóstia realmente se transforma na carne de Jesus? Será que Jesus está realmente na Eucaristia? A pessoa que fica nesse será e não sai desse será, pode estar mantendo essa dúvida voluntariamente, aí sim se torna pecado. A solução então para essa situação é, quando surgir, e isso geralmente surge de maneira espontânea, não é que a gente fica querendo pensar nas dúvidas, elas vêm na nossa cabeça, elas surgem de maneira espontânea. Então, quando surgir de maneira espontânea qualquer dúvida, qualquer questionamento, eu me dou conta disso, deste pensamento, e simplesmente não me prendo a este questionamento. E ao invés de ficar nutrindo este pensamento, eu repito aquilo que é a verdade da fé. Então, ao invés de ficar na cabeça com a frase, será que a hóstia realmente se transforma na carne de Jesus? Eu jogo fora o será. Eu não preciso nutrir o será. E repito a verdade. A hóstia realmente se transforma na carne de Jesus. Eu jogo fora o será e me prendo aquilo que é a verdade. Eu troco uma dúvida por uma afirmação. Eu repito aquilo que é a verdade e vou repetindo até que essa verdade ocupe o meu coração e a minha mente. Então, meus irmãos, este evangelho nos fala desta dificuldade para aceitar Jesus como o pão da vida sacramental. Jesus, aqui neste capítulo 6 do Evangelho de João, está falando de uma verdade sacramental, pão da vida como sacramento. E aí a gente pergunta, né, nesse contexto da dúvida, se pergunta, como comer a sua carne quando eu apenas vejo o pão? É uma questão. Quando a gente vai comungar, como eu posso estar comendo a carne, o corpo de Jesus, quando os meus olhos veem apenas o pão? É preciso entender que Jesus quis que fosse assim. Quando ele diz, o pão que eu darei é a minha carne, conforme o versículo 51, pão e carne tornam-se uma coisa só. Pão e carne tornam-se corpo e sangue de Jesus. Nós vemos apenas o pão, mas nós comemos a carne de Jesus. O pão serve para quê? O pão é apenas um sinal de uma realidade mais profunda. A hóstia consagrada tem aparência de pão, mas é o corpo de Jesus.
O pão é apenas um sinal. É por isso que nós usamos a palavra sacramento. A palavra sacramento, na língua original, também pode ser traduzida por sinal. Então, sacramento significa sinal. E a igreja tem 7 sacramentos. Os sacramentos, eles utilizam sinais visíveis para comunicar algo invisível. É por isso que nós usamos os sacramentos, porque eles são sinais visíveis de uma coisa, de uma graça invisível. O sacramento da Eucaristia é diferente de todos, porque o sacramento da Eucaristia não apenas contém a graça como os outros sacramentos, mas o sacramento da Eucaristia é a própria presença de Jesus, é a própria presença de Deus. E é por isso que nós adoramos a Eucaristia. É por isso que nós nos ajoelhamos diante da Eucaristia. E é por isso que nós chamamos a Eucaristia de Santíssimo Sacramento do corpo e sangue de Jesus. Porque ela não apenas contém a graça de Deus, mas ela é a própria presença do corpo e sangue de Jesus. Diante do mistério revelado neste capítulo 6 do Evangelho de João, nós podemos ter 3 atitudes. Primeiro, nós podemos ser como aqueles discípulos que recusaram o que Jesus estava ensinando, e deixar de seguir Jesus, como mostrou esse trecho do Evangelho. Essa é uma atitude. Segunda atitude que nós podemos ter diante desta palavra: ficar nutrindo dúvidas e correr o risco de ser como Judas, que aparentemente acreditava em Jesus. Judas aparentemente estava lá no grupo dos 12, estava seguindo Jesus e aparentemente acreditava em Jesus, mas depois se torna o traidor de Jesus. Então nós podemos continuar na igreja e ficar nutrindo dúvidas e ir traindo a nossa fé. É uma possibilidade. E a terceira possibilidade é ter a atitude de Pedro. Pedro responde diante da pergunta de Jesus: vocês também querem ir embora? Pedro responde: Senhor, a quem iremos? Tu tens palavras de vida eterna. Quanto a nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Que seja essa a tua atitude diante da palavra do Evangelho de hoje. Nós cremos, nós reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Qual a atitude que você escolhe hoje? A palavra nos convoca a uma resposta de fé. Assim como na primeira leitura, quando Josué perguntava ao povo: vocês, a quem vocês querem servir? E o povo respondia: longe de nós abandonarmos o Senhor. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Jesus é o verdadeiro Santo de Deus. Jesus é o verdadeiro pão do céu, presente em corpo e sangue, alma e divindade no Santíssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Uma salva de palmas a Jesus sacramentado.